Paz seja convosco, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua casa. Espero que tudo esteja bem. E hoje vamos compartilhar de novo aquele momento de reflexão sobre a palavra de Deus para nos alimentarmos durante a semana. Amém? Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que veio ao meu coração durante o dia de hoje. Está lá em Êxodo capítulo 17, versículo 10. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. E aqui Deus falava ao meu coração sobre este acontecimento que Moisés pôde sentir na sua vida, no seu corpo, numa ação contra o inimigo. A palavra fala que o Amaleque levantou-se contra Israel, pegou o exército e foi contra Israel. E Moisés chama Josué e pede para ele escolher homens e ir contra o exército de Amaleque, né? E o que acontece é que Moisés diz, vocês vão guerrear e eu vou ao monte. E a vara de Deus estará na minha mão. E assim Josué fez, foi para a guerra. E Moisés contemplava a guerra, a luta dos soldados ali, né? E algo impressionante acontece. Nós sabemos quem é Moisés e o que ele representa da presença de Deus naquele tempo em favor do povo de Israel. E durante esse período que Moisés estava intercedendo em favor desta guerra para que houvesse a vitória, ele levanta suas mãos para o alto. E durante esse período que as suas mãos estavam para o alto, o exército de Israel começava a vencer sobre o exército de Amaleque. Alguma força sobrenatural agia naquele exército. E nós sabemos que era a mão de Deus operando através daqueles soldados para vencer o inimigo. Mas, no decorrer do tempo, as mãos de Moisés, por serem pesadas, baixavam. E quando ela abaixava, o exército de Israel começava a perder. Então, o que eu gostaria que nós pensássemos um pouco hoje é sobre o poder da intercessão. Moisés não estava com uma espada na mão, guerreando junto com Josué contra os inimigos. Mas Josué fazia uma parte daquilo da estratégia de Deus para vencer o inimigo. E Moisés fez a parte, eu creio, que talvez a mais importante, que foi se colocar na presença de Deus, crendo no poder de Deus, no agir de Deus na vida daqueles soldados, dando a eles destreza, dando a eles força, dando a eles percepção do que estava acontecendo para vencer os inimigos. Então, a intercessão que Moisés estava levando ali diante do Senhor era uma intercessão de uma petição. E a intercessão, nos leva a uma aproximação a Deus, buscando a presença do Senhor em favor de alguém e ouvindo de Deus em favor de outros. Então, quando nós intercedemos, nós temos que entender que as coisas começam a mudar no mundo espiritual e no mundo físico. Então, havia uma intervenção de Deus em favor de Israel através de um homem que decidiu crer no poder de Deus e agindo desta forma, Deus agia no exército de Israel
para fazê-los vencer sobre o exército inimigo. Então, a função da intercessão é pleitear com Deus uma vitória sobre qualquer circunstância. E quando nós cremos e levantamos as nossas mãos, a Bíblia fala que mãos santas levantadas, buscando ao Senhor. E este poder da intercessão, ela não pode se perder nas nossas vidas, porque a intercessão é a prática de pôr amor em evidência em favor de alguém. Você intercede porque você ama, você intercede porque você gosta, você intercede porque você quer ver irmãos ou família ou parentes ou amigos vencendo certa circunstância. Você intercede porque você quer que o seu país melhore, você intercede porque você quer que doentes sejam curados, você intercede porque você quer que vidas sejam salvas, você intercede porque você quer que circunstâncias desfavoráveis tornem-se favoráveis. E era desta forma que Moisés sobe ao monte, ou intercedendo para que aquela circunstância desfavorável tornasse favorável, tornasse bênção na vida deles. Então, olha a circunstância que eles estavam vivendo. Qual era a situação? São atacados por inimigos e sem prévio aviso. E assim também a nossa vida cotidiana. Sem prévio aviso, circunstâncias, situações acontecem, problemas acontecem. E nós temos que perceber essas situações e temos que ter uma ação. Em seguida dessa ameaça, acontece a verdadeira guerra. Então, Moisés chama Josué e o manda para a guerra. Moisés, então, se coloca numa posição. Então, o que eu percebo? Que nós, como igreja, quando nós percebemos uma situação que está sendo desfavorável, nós precisamos também ter a ousadia que Moisés teve de entrar em um período de oração, de intercessão em favor daquela circunstância. E o impressionante é que a oração de Moisés imediatamente surtiu efeito na vida dos soldados, Então foi uma intercessão que ele já viu a mão de Deus operando. Então Moisés coloca numa situação de completa dependência de Deus. Quantas vezes nós ficamos preocupados com a situação e nós não sabemos nos colocar na completa dependência de Deus? E Moisés intercede em favor dos seus soldados, em favor do povo. Sua oração produz efeito imediato. E o exército de Israel começa a batalhar e começa a ganhar. Só que sabemos que toda oração tem um fardo. Toda oração tem uma carga emocional, tem uma carga de energia, tem uma carga de poder, tem uma carga que desgasta-nos, porque é uma guerra espiritual, é uma guerra onde nós lutamos contra potestades, principados, dominadores, contra setas inflamadas do maligno, contra aquilo que quer nos destruir. E então as mãos dele começam a pesar, começam a cair, e quando ele se sentia fraco nas suas mãos, o inimigo começava a ganhar. E assim muitas vezes é conosco. Quando às vezes nós estamos num período longo de oração, intercedendo há vários dias em favor de umas circunstâncias, e aí o inimigo começa a querer atrapalhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de que essa situação não tem solução, de que essa condição não tem solução. Então aí é o momento de nós estarmos atentos ao que Deus está fazendo. E aqui nós percebemos que no cansaço, no enfado da súplica de Moisés, da intercessão de Moisés, o seu corpo também desfalecia e suas mãos baixavam. Mas veja bem, Deus atua em pessoas que estão próximas também de
de Moisés. E Arão e Hur percebem a circunstância, estavam observando. Moisés levanta as mãos, o exército nosso ganha. Moisés baixa as mãos, o exército do inimigo começa a ganhar. Então, vamos ajudar a Moisés. E quantas vezes nos falta isso? Pessoas que sabem que alguns estão passando por luta e não têm a disponibilidade de tirar 5 minutos por dia para interceder e orar em favor da família mesmo, de parentes, de amigos, de irmãos em Cristo. E aí veio o discernimento sobre Arão e sobre Hur, que perceberam isto e logo em seguida tomaram uma ação. Correram até Moisés, seguraram as suas mãos, colocaram pedra debaixo dos seus braços e seguraram as mãos dele, e diz a palavra, até ao amanhecer. E durante todo o período da guerra, que não era fácil, que não foi fácil, mas eles alcançaram a vitória. Então, o que eu gostaria que ficasse nítido para nós, que vale a pena nós continuarmos orando, intercedendo, porque Deus certamente nos enviará socorro. Deus certamente vai levantar homens e mulheres para estar conosco nessa guerra espiritual, orando em nosso favor, orando em favor uns dos outros, assim como a palavra nos ensina. E quando nós estivermos nos sentindo fraco, Deus não vai nos deixar abatido, desanimado, de maneira alguma, mas Ele também irá colocar gente na mesma visão, irá colocar pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo direcionamento, e assim as lutas e guerras, elas serão vencidas em nome de Jesus. E agora, nós sabemos que se Deus agiu através do levantar das mãos de Moisés, como o Senhor agora pode agir muito mais através das mãos do nosso principal intercessor chamado Jesus Cristo. Ele também na cruz, suas mãos foram pregadas na cruz para que, através desta morte na cruz, as mãos dele pudessem nos abençoar e trazer salvação. A palavra de Deus fala que as mãos dele não estão encolhidas ao nosso favor, mas estendida para nós, para nos abençoar. E Ele nos deu o seu Espírito para que nós saibamos como interceder. Romanos capítulo 8, versos 26 e 27 diz assim: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém. Então, se nós nos colocarmos numa posição de orar de uma maneira corajosa, de uma maneira pronta para ver a vitória, nós iremos ter a ajuda do Senhor em favor das nossas causas, em favor das circunstâncias que tentam nos abater. Nós ficamos extasiados de ver como Deus agia no tempo de Moisés, mas também hoje nós ficamos extasiados de ver que todo o poder que está em Cristo foi dado também à igreja pelo Espírito Santo. Então, diz a palavra, nos momentos de fraqueza, o Senhor nos ajuda. Nos momentos de fraqueza de Moisés, Hur e Arão estavam sustentando as suas mãos. E nos seus momentos de fraqueza, eu quero te dizer que o Espírito Santo vai estar levantando as suas mãos, mantendo as suas mãos para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. E diz mais ainda a palavra de Deus, quando o Espírito Santo está em nós, ele nos capacita para poder orar da maneira como o Senhor está dizendo aqui. Muitas vezes não sabemos como mais orar, como pedir mais, mas está dizendo aqui, o Espírito intercede por nós. Ele nos ensina como devemos orar e ele clama com gemidos inexprimíveis. No livro de Atos, no capítulo 5, versos 12, diz assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo
pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimamente no alpendre de Salomão. Então veja bem, há milagres, prodígios que podem acontecer quando as nossas mãos se levantam para o alto, quando as nossas mãos tomam uma posição de guerra, quando as nossas mãos se estendem para aquele que é o socorro bem presente no dia da angústia. Quando Pedro estava se afundando no mar, que pediu para ir até Jesus e caminhou sobre as águas, ele pediu socorro quando veio o vento forte, quando veio as ondas fortes, e começou a duvidar e começou a afundar. E o Senhor estendeu as mãos e o socorreu. Da mesma forma, as mãos do Senhor Jesus, que foram cravadas lá na cruz, está à nossa disposição para agir pontualmente em cima de todo e qualquer momento difíceis da nossa vida. Ele é o que guerreia por nós. Ele é o que nos faz mais do que vencedor. O importante é que quando nós não estivermos aguentando o fardo, nós saibamos que há um ajudador para nós, há um consolador para nós, que não nos deixará só, que também usará de pessoas ao nosso redor, que também irá se aproximar de nós e dizer, o Senhor manda dizer que Ele é contigo e que está te dando a vitória. Então, as mãos do Senhor agiu em favor do exército de Israel, através do levantar das mãos de Moisés. Assim também as mãos do Senhor estavam sobre Ezequiel. Ele mesmo diz, as mãos do Senhor estão sobre mim. Ezequiel capítulo 3, versos 22. Elias também pôde dizer a mesma coisa. As mãos do Senhor estão sobre mim. No livro de 1 Reis, capítulo 18, versos 46. Então, as mãos fortes do Senhor é comigo e é com você. E Ele quer usar as suas mãos, através das nossas, para operar milagres, prodígios e maravilhas, para mudar a circunstância da nossa guerra. Nós não estamos numa guerra para perder, nós estamos numa guerra mais do que vencedores, porque assim Cristo nos fez mais do que vencedores. Então, eu quero que você receba esta palavra. A mão do Senhor será com você em todos os momentos da sua vida. As mãos do Senhor estão sobre a sua família para guardar, para proteger e para salvá-la. As mãos do Senhor estão sobre a sua saúde, tirando todo o mal, tirando toda a enfermidade, tirando toda a doença, tirando todo o bloqueio espiritual, tirando toda a dificuldade de compreender as verdades que liberta. A mão do Senhor estará sobre as suas finanças. Nos momentos de escassez, o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. A mão do Senhor estará te abraçando, te acalmando, te fortalecendo, porque Ele é Deus e é Deus que cumpre as suas promessas. Da mesma maneira que Ele usou as mãos de Moisés como um elo de ligação para operar em favor do exército, assim Ele usará as nossas mãos, através do poder do Espírito Santo, para curar, para libertar, para abençoar, para ajudar, para consolar, em nome de Jesus. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso, sobre ser um intercessor de verdade, ser aquele que se coloca na brecha em favor de alguém e entenda que nas suas mãos, através dela, quando ela levanta para o alto, Deus está atento, porque dela vai emanar poder para salvar, para curar e para libertar. Deus é contigo, Deus é conosco. E Ele nos deu um espírito de força, de ousadia e de poder. E nesse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo onde eu creio que Deus provará a fé de alguns, assim como provou tantas vezes a fé de Moisés. E em todo momento, Moisés se demonstrou simples e humilde de coração, dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu preciso que Tu atues em mim. Quando Ele manda Moisés falar para o faraó que tem que libertar o povo, ele diz, a quem eu digo que me enviou? E Deus fala para Moisés, diga, o eu sou lhe enviou. Então, o eu sou está conosco. Ele nos ajudará. Tudo o que você precisa é começar a colocar em prática
e declarar a palavra de vitória sobre a sua vida através da palavra de Deus. Não volte 1 minuto para trás. Não volte 1 centímetro para trás. Não volte sequer 1 passo para trás. E continue andando para frente. E continue olhando para o alto. Continue com suas mãos levantadas. No tempo certo, Deus irá fazer você prevalecer contra todos os seus inimigos. Diz a palavra de Deus que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. E eu e você somos igreja dele. E temos que acreditar na vitória. Por mais difícil que ela possa estar parecendo, ela virá em nome de Jesus, porque Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Então, guarda no teu coração. Interceda o máximo que você puder. Ore o máximo que você puder. E use as tuas mãos para abençoar. Use as tuas mãos para declarar que este lugar onde você está é um lugar de bênção, é um lugar de paz, é um lugar de alegria, é um lugar de abundância, é um lugar de vitória, é um lugar de saúde, é um lugar de comunhão. E Deus vai agir sobre você. O que Moisés dizia, o que Moisés orava, a Bíblia não fala quais as palavras de Moisés com relação à oração, mas eu creio que Moisés estava dizendo: Senhor, dá força ao meu exército, Senhor, faz esses homens ser fortes e valentes, que eles tenham empenho em usar as armas para poder vencer o inimigo. Proteja-os, guarda-os. E assim também é a nossa intercessão. E eu tenho certeza, como diz Apocalipse, as nossas orações serão colocadas em taças de ouro e elas serão atendidas para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, que as mãos do Senhor estejam sobre a sua casa, que as mãos do Senhor estejam sobre tudo que se refere a você neste momento, em nome de Jesus. Pense um pouco em tudo isso que eu falei e deixe Deus falar mais ainda ao seu coração. Seja forte, tenha ânimo, porque a boa mão do Senhor está te conduzindo para a vitória em nome de Jesus. Que Deus o abençoe e que você tenha uma semana extremamente abençoada em nome de Jesus.